Brasileiros dançam com Bolsonaro o tango da morte. O tango da morte, triste e nostálgico, era tocado durante fuzilamentos, enforcamentos ou antes de prisioneiros entrarem nas câmeras de gás, no campo de concentração, Segunda Guerra Mundial. Havia comportado orquestra de presos, personalidades do mundo da música. Tocava na ida e volta do trabalho, quando os alemães escolhiam quem seria executado, idosos e mais fracos à frente. O Brasil ultrapassa 210 mil mortos pelo Covid-19. Só há pouco, depois de mais de 50 países, iniciou a trancos e barrancos, com brigas e divergências e número insuficiente de vacinas, até para grupos prioritários, um processo de vacinação farsesco envolvido com muita propaganda. Ninguém dança esse tango da morte por vontade própria, embora pareça tanto cá como lá, pois a orquestra não está acorrentada, parece livre, assim indo os condenados ou contaminados para seu fim, por fuzilamento ou câmara de gás ou hospitais sem oxigênio, sem vacinas ou médicos especializados. Por comprovada incompetência, ignorância e omissão, a direção federal brasileira chegou à desmoralização nacional e internacional quanto à pandemia e outros temas. Um festival de lambanças, mentiras, má-fé, em que autoridades dizem e desdizem-se, ignoram a ciência, ofendem estrangeiros, para logo depois suplicarem nos bastidores pela vacina chinesa, entre aspas, que antes desprezavam, e a única com que hoje usam e podem contar. Isto além de aceitarem cilindros de oxigênio da Venezuela, esta xingada sempre pelos administradores brasileiros incompetentes. Os dirigentes daqueles países, ao contrário, a darem lições de compreensão, diplomacia e fraternidade. Além da pandemia, quase escondidas, são organizadas ou fortalecidas milícias, pelotões da morte, montadas por direita destrutiva armada ou relacionada com elas, com todas as condições para guerrearem, nem se fale contra um povo religioso, intimidado e desarmado. Benjamin Teitelbaum, autor de Guerra pela Eternidade, lembra que a destruição é a agenda do tradicionalismo, a ideologia por trás tanto do Bolsonaro como o Trump. Fundamentos religiosos, destruição além da fascista, cataclisma, líderes espirituais antimaterialistas. O que fazer os que pretendem democracia, vida e não morte, saúde física e mental, igualdade e não exploração? O oposto que o administrador incompetente daqui faz em outro sentido. Informar-se, contactar, organizar-se e agir dia a dia no sentido de futuro de democracia, liberdade, igualdade, paz e não guerra. A dança mortal com Bolsonaro deve-se à ignorância, medo, ingenuidade, incapacidade de previsão, erros passados. De qualquer modo, a dança continua ininterrupta, alguns assistindo, todos envolvidos, trocando provocações, mentiras, ofensas, pontapés, xingamentos, ameaças de morte. Um som triste de tango no ar, enquanto desaparecem avós, pais, primos, irmãos, amigos. A morte tomando conta, enquanto na surdina, pelotões de fuzilamento são organizados. O povo quase acostumado com o caos, desgraça e morte. Qual gado move-se, ignorando avisos, brincando ou escondendo-se, a morrer logo ou dançar, obediente, intimidado, conformado. Ao fundo, ininterrupto, o triste, quase irresistível tango da morte.
amigos do Caminhando Jornal TV, da TV Comunitária, Canal 6. Uma bela canção do Gonzaguinha traz uma mensagem política muito bonita, uma saudação ao trabalhador brasileiro e às suas dificuldades. Guerreiro menino de Gonzaguinha. Um homem também chora, menina morena, também deseja colo, palavras amenas, precisa de carinho, precisa de ternura, precisa de um abraço da própria candura. Um homem se humilha, se castram seu sonho é sua vida, e a vida é o trabalho, e sem o seu trabalho um homem não tem honra, e sem a sua honra se morre, se mata. Não dá pra ser feliz, 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 não dá pra ser feliz. Até breve, pessoal. Alô, caminhandas, e meu fato em destaque hoje vai para a reunião do dia 20, ontem, 20 de janeiro, do Brasil, Rodrigo Maia, presidente da Câmara, com o embaixador chinês. Essa reunião diz muito sobre a geopolítica internacional contemporânea, mas também, sobretudo, os caminhos de diplomacia que o Brasil tem tomado nos últimos tempos. A diferença agora é que, com a saída de Trump do governo, de Donald Trump do governo americano, o Brasil, com o governo Bolsonaro, se torna totalmente cercado. Ele já não tem mais simpatizantes em âmbito internacional. Então, tanto no panorama das grandes potências, China, Rússia, Estados Unidos e potencialmente a Índia, é um consenso que Bolsonaro é uma pessoa estranha ali, um líder estranho naquele mundo. E também merece destaque, de alguma forma, o oxigênio enviado da Venezuela para socorrer as pessoas que passavam mal e morriam em Manaus. Morreram pessoas por falta de oxigênio, não só pela doença do Covid, mas também por outras enfermidades. E aí a Venezuela entra num patamar que ela apoia o Brasil, portanto isolando ainda mais o governo Bolsonaro. Mas no âmbito geral da geopolítica mundial, agora, como nós já havíamos noticiado em outros caminhandos aqui, agora a vacina é poder. E as potências que possuem a vacina fazem barganhas com ela. E era natural que isso acontecesse assim, né? Não é uma coisa muito humanitária, mas é o que ia acontecer. Pois é, e o governo Bolsonaro ele criou uma série de animosidades internacionais, inclusive com um ministro, que foi o Weintraub, o antigo ministro da Educação, fazendo ofensas xenofóbicas contra os chineses. Agora, o Brasil tem uma dificuldade enorme de travar uma negociação com o bloco que foi criado. Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul, que eram os BRICS. Ou seja, o governo Bolsonaro conseguiu recuar parcerias estratégicas que seriam importantíssimas para a elaboração de vacina, para a produção e, evidentemente, para a imunização da população em geral. Portanto, é muito interessante ficar atento de como o Brasil está isolado nessa geopolítica internacional, mas como também haverão novas negociações, sobretudo com os chineses. A China está sendo disputada pelos opositores de Bolsonaro. E vale muito a pena observar o encaminhamento dessas questões. Tá bom, caminhandas? Um abraço, até a próxima. Como se explica, e muita gente tem indagado, essa atuação dos militares? Desses militares engajados no governo, etc., está parecendo ter um projeto que ninguém sabe bem qual é. O que ocorre é que tivemos uma transição militar extremamente defeituosa, pouco democrática, controlada pelos militares, inclusive
com esse Samuel Huntington, um especialista americano na questão militar, no Palácio do Planalto, dando seminários para os nossos militares, estrategistas americanos. Samuel Huntington, o soldado e o Estado, teoria política das relações entre civis e militares. Editora do Exército. Então, se nós vemos isso, a pergunta é: o que há de estranhar nesse comportamento dos militares? Além dessa transição sob a égide americana e de estrategista americano, Golbery era um subproduto desses. Educado em Fort Lavenport, nos Estados Unidos, tendo feito cursos de investigação, de serviço de informações, etc. Golbery, do Costa e Silva, famoso, o general Golbery. Um americanófilo a serviço de interesses estrangeiros. Pois bem, o que se explica hoje a atitude desses militares? Estudos mostram que eles têm como ideólogo nada mais, nada menos que aquele ridículo Olavo de Carvalho. E livros na escola de aperfeiçoamento de oficiais, na alta escola militar, etc., tipo a Revolução Grancista no Ocidente, de um brigadeiro e outros, não? Em que simplesmente ao fundo estão as teorias de Olavo de Carvalho. E essa educação, Olavo de Carvalho, esse brigadeiro, livros como esse, A Revolução Grancista no Ocidente e outros, são os livros que estão sendo usados nas escolas de estudos militares há muito tempo. Afinal, esses militares brasileiros com uma teoria dessa, esse próprio livro, que é das escolas militares, ele mostra que, na verdade, o militar, a guerra, não pode determinar política alguma. Ao contrário, a guerra é uma extensão da política por outros meios. Então, antes do militar vem o estadista. O militar serve a um estadista. No caso de um país do Brasil, o militar serve a quem? Ao povo brasileiro, a estadistas brasileiros. De onde vêm as ideias desse estadista? No indivíduo que mora nos Estados Unidos, ligado à extrema-direita americana, que nem lá é majoritária. Olavo de Carvalho, uma pessoa, um ridículo. Toda uma teoria ridícula. E é isso que parece estar educando muitos militares brasileiros. Meu fato em destaque é exatamente essa questão da necessidade, da vontade também do povo brasileiro pela vacinação. O irresponsável governo do capitão Bolsonaro e a irresponsabilidade desse ministro Eduardo Pazuello levaram a uma desorganização total da questão das vacinas necessárias para este momento. Ora, o SUS, a estrutura médica pública está altamente capacitada a desenvolver com a maior competência um processo rápido de vacinação. Agora, não pode haver vacinação em massa sem vacinas. E essas vacinas não existem no Brasil hoje, fundamentalmente por falta de vontade governamental do governo do senhor Bolsonaro. Esse capitão, em primeiro lugar, ele é um negacionista das questões da vacina, desse Covid-19, nomeia um general de intendência vocacionado para a área de suprimentos, mas que, infelizmente, desarma toda a questão médica do Ministério da Saúde. Nós vemos o capitão Bolsonaro querendo dar consultas, não é, de cloroquina, coisa que, aliás, o ministro também foi lá e repete essa questão. Só existe a vacina e o isolamento. Essa é a questão que se coloca. E este daí é o que me motiva a colocar esta questão neste momento. Meu fato em destaque vai para a politização da
questão da vacina do Covid-19 no Brasil. É simplesmente um absurdo, né? Primeiro, a incompetência do governo. A questão fundamental é como que a população está à mercê de um jogo político partidário de interesses pessoais, na maioria das vezes, mas também político-partidário, e convive com a total falta de orientação, a total falta de política efetiva para o combate à pandemia. E com isso vemos o número de mortes crescer a cada dia. Ironicamente, o país que foi acusado pelo presidente e pelos seus seguidores cegamente de ser uma ditadura, de ser um país atrasado, de ser um país pobre que passa necessidade e tal, aquela coisa toda, é quem está socorrendo, por exemplo, a questão da falta de oxigênio no norte do país, né? Em Manaus e agora, inclusive, chegando também para algumas cidades do Pará. Ora, isso demonstra justamente que há mais do que simplesmente incompetência. Demonstra que os interesses políticos estão falando mais alto. Mas a Venezuela fez uma jogada de mestre. Ofereceu o oxigênio para uma população que está pagando sem ter culpa. Oxigênio para Manaus. Esse pedido tomou conta das redes sociais no Brasil e no mundo nos 2 últimos dias, diante da situação crítica da capital do Amazonas. Apesar do chamado, apenas o governo da Venezuela se dispôs a ajudar. Neste sábado, o governo bolivariano enviou 2 caminhões com oxigênio e está à disposição para continuar abastecendo o norte do Brasil. Ayer, o presidente da CBG e o ministro da Indústria e vicepresidente econômico, Tarek El Aissami, pusieron a disposición 6 camiones más, ¿no? 6 camiones cilindros, esos serían los 2 iniciales más 6, y no descartamos que Manaus envíe, ¿no? Que desde Brasil vengan algunos camiones más, y también, dependiendo de la necesidad, se irían con oxígeno. Creo que las cantidades superan los 130.000 litros de oxígeno, que es muchísimo. Do Caminhando Jornal TV, mais uma vez trazendo uma notícia daqui das ruas. Estou aqui no Sindicato de Rodoviários hoje. Eu gostaria de falar sobre tentativa do Sindicato de Rodoviários incluir toda a categoria abrangida por esse sindicato, né, que são os trabalhadores de transporte coletivo. O sindicato entrou em comunicação para incluir junto à prefeitura, ser incluído no rol de prioridade, né, na questão da vacinação, levando e trazendo pessoas contaminadas ou não. Eles têm que estar fazendo sua própria higienização. Se depender das empresas, as empresas não estão nem aí, então eles estão largando a própria sorte. E aí o Sindicato de Rodoviários entrou com um ofício para exigir essa prioridade. Eu gostaria de deixar essa informação para vocês. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Boa tarde, senhores e senhoras. Meu nome é Luiz Mário, diretor do Sindipetra RJ, da Federação Nacional dos Petroleiros. Venho aqui solicitar a força de vocês, a coragem de vocês, brasileiros, a lutarem com os caminhoneiros no dia 1º de fevereiro. Na pauta deles, um dos grandes itens é a redução dos preços dos combustíveis. E principalmente aquele ponto que é tão fácil de resolver, que é não equiparar mais o nosso preço de barril ao mercado internacional e também não dolarizar ele, fazendo com que ele fique mais caro
para quando ele é fornecido às refinarias e daí até o posto de gasolina. E também para o polo petroquímico. Então peço que vocês reflitam, usem a força de vocês para apoiar os caminhoneiros. A pauta vai estar disponível também, já nas redes sociais. Lutem com eles. Vamos parar nesse dia. Todas as categorias profissionais. Vamos fazer uma greve geral. O sonho é possível. Depende de você. Sou colaboradora do Caminhando Jornal TV. Hoje eu trouxe uma poesia de Cecília Meirelles para o meu argumento e falar da mulher e suas múltiplas funções, principalmente nesse momento de pandemia, que a família está toda reunida, que as crianças estão com a escola dentro de casa e essas múltiplas tarefas, o que elas geram. Então a poesia chama-se Motivo. Cecília Meirelles. Eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre nem triste, sou poeta. Irmão das coisas fugidias, não sinto gozo nem tormento. Atravesso noites e dias no vento. Se desmorono ou edifico, se permaneço ou me desfaço, não sei. Não sei. Não sei se fico ou passo. Sei que canto e a canção é tudo. Tem sangue eterno, a asa ritmada. E um dia sei que estarei mudo. Mais nada. Eu gostaria de chamar a atenção para essa mulher que tem múltiplas tarefas e que às vezes sente frustração porque não consegue cumprir com todas as tarefas. E esses sinais e sintomas nesse momento de excesso é o estresse. Então o estresse pode vir pelo mau humor, pelo desânimo. Dá uma olhadinha nisso. Você que está com múltiplas tarefas. As mulheres são potentes, as mulheres são poderosas, elas sabem a quantidade de coisas que elas podem fazer. Só que tem que lidar com uma coisa chamada limite e respeito a si mesma. Então, boa sorte. Abordar a questão do socialismo, do comunismo, da democracia burguesa, capitalista, naturalmente, então essa continua sendo a temática em discussão. A questão do capitalismo é a apropriação particular dos bens de produção, que são contestados pelo socialismo, pela visão socialista, não é? Em primeiro momento. E num segundo momento, numa perspectiva de um mundo sem classes mesmo. Isso é que se coloca, que está em jogo. Quem tem que decidir isso, na realidade, é o povo, consciente do processo político. Nada será como é. Isso é indiscutível. O mundo está em processo de desenvolvimento. Ora, o Brasil, quando começou, existia aquela questão do Tratado de Tordesilhas. Hoje o Brasil é um país ampliado, não é? Quem sabe se amanhã ou depois não amplia mais? Quem sabe se o mundo futuro a pátria não será única, não teremos fronteiras. Isso é um processo político e é um processo histórico, é uma questão da sociedade buscar uma sociedade mais igualitária, não é? Porque uns vão ter
os melhores colégios, a melhor saúde, hospitais maravilhosos, e o outro nada tem, está na rua e morrendo de fome cada vez mais por um descuido governamental. Essa é a discussão que se coloca, é uma discussão atual, mas quem tem de resolver isso é o povo organizado na busca dos interesses ampliados e igualitários. Meus amigos, comunismo, socialismo, democracia. Na verdade, bons temas para serem colocados hoje, porque em relação a eles há uma série de distorções. Comunismo. Onde existe comunismo no mundo? Na China, na Coreia, na Rússia? Não. Não existe comunismo no mundo. O único comunismo existente no mundo, até hoje, está nesse livrinho aqui, Thomas More, A Utopia, em que ele descreve as bases de um regime comunista futuro, ou que ele pretendia numa ilha utopia, em que ele via alguns pontos do comunismo que posteriormente Marx utilizou. Não há comunismo no mundo, porque o comunismo seria uma etapa superior do socialismo e nós não temos socialismo no mundo. Logo de início eu diria que o socialismo seria uma etapa mundial, envolveria todos os países do mundo. Seria impossível o socialismo num só país. Além de tudo, o socialismo mesmo implicaria no enfraquecimento do Estado, no salário não maior do que o operário, na substituição do exército permanente por soviets, por milícias, etc. Então, nos termos dos grandes autores dessas próprias teorias, é evidente que não existe comunismo no mundo e nem existe socialismo no mundo. Existem regimes de vanguarda buscando alternativas ao capitalismo e buscando independência, soberania nacional, etc. E que o Império Americano e os Estados Unidos logo denominam de comunistas, construindo o comunismo, etc, etc. E quem diz isso também é um autor americano, Chomsky. Para entender o poder, página 95, 96, ele diz, citando documentos do Departamento de Estado americano, que simplesmente reconhecem que o objetivo deles nas nações latino-americanas é impedir o nacionalismo, a industrialização, a competição com as empresas dele, uma situação que lhes garanta a maior remessa de lucros possível. Isso está num Chomsky, ele diz que isso aí são encontrados em documentos oficiais americanos. Então, nós temos e vivemos uma grande balela. E essa balela é o fantasma do comunismo, quando na verdade o que se busca é soberania nacional, é independência e democracia, consciência popular para perseguir isso, coisa que não é admitida, porque isto aí geraria prejuízo aos interesses do Império Americano. O avanço do capitalismo se tornando hegemônico no final do século XX, com o fim da União Soviética, dos regimes do leste europeu, o capitalismo passou a reinar pleno no mundo inteiro. E isso trouxe à tona a sua verdadeira face, né, com a hegemonia do seu modelo neoliberal sendo implantado praticamente no mundo inteiro, sendo a linha mestra das ações do capitalismo no mundo inteiro. Isso coloca uma questão fundamental para a humanidade, né? Não simplesmente o neoliberalismo, mas o próprio capitalismo
sendo que o neoliberalismo é a expressão, na atualidade, mais pura do que é efetivamente o capitalismo, coloca na mesa a barbárie que se implanta no mundo, o aumento da miséria, a destruição do planeta, em nome do lucro, em nome da acumulação, a pandemia e o trato que o capitalismo dá, os regimes capitalistas dão para a questão pandêmica, colocando em grande parte o lucro, a defesa do lucro, à frente dos interesses da vida, né? Isso coloca uma questão fundamental para a gente hoje, que é qual seria a alternativa ao capitalismo. Não basta nós simplesmente criticarmos o capitalismo. Ele deu provas de que há uma impossibilidade de se constituir como um regime humanista. Alô, amigos do Caminhando Jornal da TV Comunitária do Rio de Janeiro, também pelo YouTube. Esta canção Minha Rainha, da minha amiga Rita Ribeiro, sucesso na voz do meu amigo Wilson de Assis. Um dia você vai pensar direito e vai procurar um jeito para me pedir perdão. É bem melhor você pensar agora, antes de chegar a hora da nossa separação. Eu já derramei um rio de lágrimas, muitas vezes chorei minhas mágoas, só porque eu te amo demais. Olha, amor, dediquei a você minha vida inteirinha. No meu mundo de amor, fiz você a rainha. E você vem falando em separação. Olha, amor, antes que seja tarde o arrependimento, não quero ouvir mil desculpas, lamento, porque tudo que eu fiz foi pra te ver feliz. Um grande abraço e até breve. Nos últimos anos, nós tivemos uma violenta avanço das comunicações, com a internet, as redes sociais, etc. Hoje é fantástico o Facebook, é fantástico o WhatsApp, o Twitter e assim por diante. Uma comunicação extremamente rápida e eficaz. Mas isso trouxe um problema que já existia antes. A questão da mentira, dos enganos, das difamações, da falsidade, usando-se os meios de comunicação. Isso sempre houve. Desde que era uma comunicação direta e oral, a comunicação epistolar, carta, depois pelo rádio, pela televisão, até há pouco tempo pela televisão. Quantas manipulações foram feitas por redes de televisão? Mas agora temos um fato novo com as redes sociais, em que pessoas podem divulgar maciçamente, por vezes, ilegalmente, mentiras
que são difíceis de se verificarem. Então nós vivemos no Brasil um processo terrível hoje, uma questão terrível quanto a essas comunicações. Elas precisam, obviamente, serem disciplinadas, obedecerem a uma legislação que, em princípio, é a que já existe. E nós estamos assistindo absurdos. O Trump pode ter dito absurdos. Sem dúvida, provocou aquela invasão do Capitólio, etc. Mas como é que se tira o Trump das redes sociais sem nenhum julgamento, sem nenhuma avaliação, sem nada, apenas porque alguns bilionários, donos delas, pensaram assim e seguiram uma parte da elite no poder, do bloco do poder americano? Então nós vivemos, meus amigos, uma questão seríssima. E eu diria que todos aqueles que não estão interessados em desonestidade, que querem mudanças, que querem melhorar o país, querem a verdade. Como você vai ter um programa, como você vai mudar uma situação, como você vai avançar para melhorias sociais, se você não sabe qual a verdade, os dados, a realidade das instituições, o que realmente se passa? É impossível. Então eu diria, todas as pessoas democráticas, progressistas, que estão agindo com honestidade, não querem fake news, querem a verdade, o conhecimento de dados sérios, porque só com esse conhecimento podemos mudar a realidade e melhorar um processo rumo a mais liberdade e mais igualdade. Essa é uma pergunta curiosa. Drauzio, eu sou discípulo de um preso político. Jesus não morreu nem de hepatite na cama, nem de desastre de camelo numa esquina de Jerusalém. Foi preso, torturado e julgado por 2 poderes políticos. A pergunta é quando a gente encontra um cristão que não faz nada, perguntar que diabo de fé que você tem, sabe? Que nada questiona essa desordem estabelecida que está aí, a injustiça, a opressão, a exclusão. O cristão tem que ser um ativista, tem, sabe, é um projeto de Jesus a gente lutar por um mundo de igualdade, de paz, de justiça, sabe? Não pode cruzar os braços. Quem cruza os braços e fica, né, olhando para cima não entendeu nada. As Forças Armadas brasileiras têm completa noção, porque não são irresponsáveis como este capitão Bolsonaro, que hoje preside o Brasil. É claro que ele tem alguns militares junto com ele, mas não podemos responsabilizar as Forças Armadas. Quando ele diz, esse capitão Bolsonaro diz que as Forças Armadas é quem regulam a existência da democracia ou dos golpes de Estado, implantação de regimes duros, ele está cometendo um equívoco fundamental com as próprias Forças Armadas, que deveriam retrucar essa irresponsável fala do capitão Bolsonaro, quanto os 2 outros poderes, o judiciário e o poder legislativo. Mas o pessoal parece que não enxerga o que o povo passa, para onde quer levar o Brasil, para o socialismo. Por que sucatearam as Forças Armadas ao longo de 20 anos? Que nós, militares, somos o último obstáculo para o socialismo. Quem decide se um povo vai viver na democracia ou na ditadura são as suas Forças Armadas. Quando esse capitão Bolsonaro formula esta questão de forma criminosa, Forças Armadas são um instrumento do Estado. Elas não são o Estado. Elas têm de passar, e quem decide, quem está sentado lá na cadeira de presidente, circunstancialmente, é o povo quem decide. No dia 24 de janeiro, agora, no domingo, vão ser realizadas as eleições presidenciais para Portugal. E tal qual
ocorreu no Brasil, nós temos também aqui em Portugal um aumento da extrema-direita, o candidato da extrema-direita com o mesmo discurso negacionista, machista, xenófobo. E o que as pesquisas indicam é que corre o risco desse candidato de extrema-direita chegar em segundo lugar nas eleições, o que acende um sinal vermelho, não é nem amarelo, mas um sinal vermelho para essa onda ultraconservadora que vivemos no mundo inteiro. Uma catástrofe ocorreu no Brasil com essa eleição da extrema-direita, apenas para fazer um paralelo, o que pode vir a ocorrer em Portugal. Não que vá ganhar a eleição, porque o atual presidente tem uma margem folgada de liderança apontado pelas pesquisas. Mas o que isso pode significar em termos de articulação e organização da extrema-direita em Portugal? E qual é o impacto disso, obviamente, junto à União Europeia? Afinal de contas, Portugal hoje preside a União Europeia na presidência rotativa. E o crescimento da extrema-direita, que joga justamente no atraso da consciência política dos portugueses aqui, pode servir, sim, de uma pressão política e da articulação junto com outros extremistas de direita na Europa. Afinal de contas, a Marine Le Pen, que foi candidata na França e é de extrema-direita, esteve aqui justamente fazendo campanha para esse candidato da extrema-direita. A esquerda entra dividida em 3 candidaturas. A do PCP, da frente do Bloco de Esquerda, e uma outra que vem de uma candidatura do ex-PS. Olá, eu sou Jairo Rodrigues, educador físico, e hoje a dica de hoje é para quem sofre com dores no joelho. Se você sofre com dores no joelho, consequentemente ele deve estar enfraquecido. Então vamos fazer alguns exercícios para você fortalecer. Nós vamos precisar de um bastão ou um cabo de vassoura, uma cadeira e uma bolinha, que pode ser também uma almofada, tá? Vamos lá, vamos começar em pé, fazendo o uso do bastão, fazendo uma flexão de joelho e segurando 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Pode ir alternando. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Faça de 1 a 2 séries de 10 a 12 repetições. Começa devagar, faz uma série, se achar que está tranquilo, passa para 2 séries, tá bom? Agora vamos fazer um agachamento com o uso da cadeira e o uso do bastão. Sentou, levanta. Deixa os pés, as pernas paralelas, não deixe o joelho abrir e nem encostar os joelhos, mantendo o alinhamento do quadril. Também fazendo de 1 a 2 séries de 10 a 12 repetições, sempre aumentando o nível quando achar que está com facilidade, mas o ideal é começar fazendo uma série de 10. Próximo exercício, você vai fazer o uso da bola sentado na cadeira.
Pressione a bola. 1, 2, 3, 4, 5. Afrouxou. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. O número de repetições também é de 10 a 12, fazendo de 1 a 2 séries. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena, se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. Deus ao mar e o perigo o abismo deu, mas nele é que espalhou o céu. Mar Português, de Fernando Pessoa, do livro Quando Fui Outro.